arrumar as coisas pra começar a gravar lá, mano. Tem que arrumar um estúdio lá. Tô pensando ainda, né, cara? Já que eu não tô mais na América, que já fodeu tudo já, cara. Vou falar pra você, mano, eu gostava daquele lugar, né? Mas eu também não tenho motivo pra voltar pra lá, cara. Vou ser bem sincero, eu gostava de lá. Aí não dá mais, velho. Não dá mais e já encerrou o ciclo, né, cara? A gente tem que aprender a aceitar as coisas como elas são. Não tem como ficar mudando isso aí. Como se diz o ditado, você não tem controle de tudo, né, cara? Fiquei chateado, fiquei, mas não tem outro jeito, cara. Pelo jeito aí não vai dar em nada. Entendeu? Vou sentir falta, sim. Vou sentir saudade, vou, cara. Mas eu já encerrei o ciclo, cara. Tem que respeitar, porque também... mano, não vou ficar continuando esse papo aí. Você já entendeu o que falar. Não vamos entrar muito a fundo, não. Não porque eu não tenho nada contra, mas não quero entrar muito a fundo nesse papo aí, não.